Nos últimos anos, um conjunto de indicadores passou a contar uma mesma história em diferentes partes do país. Homicídios que não cedem, desemprego teimoso, cofres estaduais estrangulados, desmatamento persistente e eventos extremos que interrompem rotinas, cadeias produtivas e serviços essenciais. Para entender por que alguns estados estão piorando ano após ano, vamos cruzar dados de segurança, mercado de trabalho, arrecadação, perdas ambientais e crises urbanas de longa duração, conectando cada métrica a efeitos concretos no cotidiano. Em sétimo lugar está Alagoas, com uma trajetória de deterioração urbana concentrada na capital desde o ano de 2018. A subsidência do solo ligada à extração de sal-gema esvaziou 5 bairros: Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol, e obrigou a realocação de cerca de 60 mil moradores em um processo que desarticulou o comércio local, serviços públicos e a arrecadação municipal. A emergência não foi episódica. No fim de 2023, a Defesa Civil alertou para risco de colapso da Mina 18 e a Prefeitura decretou situação de emergência, consolidando a percepção de crise urbana prolongada com mapas de risco atualizados e remoções contínuas. Os impactos econômicos se multiplicam no tempo. Ações judiciais buscam indenizações bilionárias por desvalorização imobiliária. A Defensoria Pública Estadual pleiteia algo em torno de 4 bilhões de reais, ao mesmo tempo em que a empresa responsável relata ter desembolsado mais de 4 bilhões e 230 milhões de reais em compensações até julho de 2025. Mesmo com alívios pontuais em indicadores agregados, como a taxa de desocupação que recuou para 7,5% no segundo trimestre de 2025, segundo a PNAD contínua e divulgação oficial no estado, o choque territorial em Maceió segue produzindo perdas de patrimônio, deslocamento de capital humano e retração do tecido urbano formal, fatores que demoram anos para serem revertidos. O resultado é um ciclo de piora de baixa velocidade. Cada nova etapa de remoção amplia vazios urbanos, alonga trajetos, pressiona serviços num mosaico de bairros receptores e, por fim, corrói a base fiscal, travando a capacidade de investimento. Em sexto lugar está o Pará, onde a pressão socioambiental persiste como vetor de piora de longo curso. No ano passado, o estado voltou a liderar o desmatamento na Amazônia pelo 9º ano consecutivo, com cerca de 1.260 quilômetros quadrados derrubados segundo o monitoramento do Amazon. Ao mesmo tempo, a degradação florestal explodiu, com alta próxima de 497% no ano, deixando extensas faixas de floresta empobrecidas por fogo, corte seletivo e estradas clandestinas. Dentro das áreas protegidas, o símbolo dessa dinâmica é a Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu. Em 2024, foi a unidade de conservação com maior área desmatada do país, somando algo em torno de 6.413 hectares, e também figurou entre os epicentros da degradação. O efeito se espalha pelo Arco do Desmatamento. Municípios como São Félix do Xingu registraram, no mesmo período, a maior concentração de focos de calor do Brasil, com a maior parte dentro de imóveis rurais e em porções da própria Triunfo do Xingu, o que compromete produtividade, saúde e logística regional. A fronteira ambiental tensionada também aparece nos números de conflitos no campo. A Amazônia Legal concentrou mais da metade dos registros nacionais em 2024, e o Pará liderou as violências ligadas à água, de acordo com o relatório Conflitos no Campo Brasil 2024. Na economia real, a dependência de commodities minerais mantém a renda vulnerável a choques de preços. No primeiro semestre de 2025, o valor exportado pelo segmento mineral recuou algo próximo de 10,6% frente ao mesmo intervalo do ano anterior, sinal de como um câmbio desfavorável ou a desaceleração da demanda global rapidamente erodem receitas. Em quinto lugar está o Amapá, cuja linha de base da violência letal permanece muito alta, apesar de quedas recentes. No ano de 2024, o estado registrou a maior taxa de mortes violentas intencionais do país.
algo em torno de 45,1 por 100 mil habitantes, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. Foi um recuo expressivo frente a 2023, mas ainda em patamar crítico. Ao comparar os 2 anos, a taxa caiu cerca de 30,6%, movimento reconhecido pelos próprios balanços locais e pela cobertura nacional do anuário, o que indica esforço recente de repressão qualificada, porém insuficiente para reposicionar o Estado fora do topo do ranking. No mercado de trabalho, há uma melhora cíclica. No segundo trimestre de 2025, a taxa de desocupação estimada ficou em torno de 6,9%, o menor valor da série local e em linha com a queda ampla observada pelo Instituto Federal de Estatística. Ainda assim, trata-se de alívio conjuntural que convive com renda per capita estruturalmente baixa e com forte dependência do emprego público. Em termos de riqueza gerada, o produto interno per capita do Amapá é mais de 1/3 inferior ao do Brasil e cresce muito lentamente na série de 10 anos, sinal de uma economia que avança pouco em complexidade e produtividade. Do lado das infraestruturas críticas, as vulnerabilidades ajudam a explicar a persistência do piorando ano após ano. A crise energética de 2020, com apagão prolongado por algo em torno de 22 dias, não foi apenas um acidente. Documentos oficiais e estudos apontam um problema recorrente no suprimento, com efeitos sociais e econômicos profundos, o que expõe a fragilidade do sistema e aumenta o risco de choques futuros. Em quarto lugar está o Amazonas, onde a economia depende de hidrovias que falharam em 2 anos seguidos de estiagem severa, com o Rio Negro batendo mínimas históricas em 2023 e novamente em 2024. No fim de outubro de 2024, a régua do Serviço Geológico marcou pouco mais de 12 metros e 68 centímetros, superando a mínima anterior, registrada no fim de outubro de 2023, e consolidando um padrão perigoso de repetição anual. Nos intervalos de vazante extrema, cargas encalham, remessas atrasam e o custo de frete cresce em cascata. Em 2023, empresas chegaram a suspender viagens de navios com mercadorias para a Zona Franca, sinal de ruptura logística que não se resolve com ajustes pontuais. O choque não atingiu apenas fábricas e portos. Prefeitos de todos os 62 municípios decretaram emergência, com centenas de milhares de pessoas impactadas e necessidade de dragagens emergenciais, somando dispêndios públicos na casa de centenas de milhões de reais. No polo industrial de Manaus, houve paralisações que se estenderam por até 45 dias no auge da estiagem de 2023, com efeitos sobre faturamento, estoques e prazos de entrega. No ano seguinte, uma força-tarefa de mitigação e um porto flutuante reduziram a interrupção, mas não eliminaram o risco, apenas o deslocaram para o orçamento e para a imprevisibilidade de planejamento. Mesmo quando a cota do rio melhora em parte do ano, o ar segue castigado por queimadas e a malha rodoviária alternativa não consegue substituir o eixo fluvial com a mesma eficiência, mantendo gargalos de abastecimento nos períodos críticos. Em terceiro lugar está o Rio de Janeiro, que atravessa um longo ciclo de esgotamento fiscal e perda de dinamismo relativo. O Estado permanece ancorado no regime de recuperação fiscal, instrumento de socorro criado para unidades com desequilíbrio grave. No fim de 2024, uma decisão do Tribunal Constitucional manteve o acesso ao programa e barrou reajustes que ampliariam despesas obrigatórias. E, em junho de 2025, uma nova liminar reafirmou a permanência para evitar colapso das contas. Na economia real, a trajetória de participação no produto interno do país ajuda a contar a história. Entre 2002 e 2022, a fatia fluminense encolheu de cerca de 12,4% para 11,4%, enquanto outras praças ganharam fôlego na indústria, nos serviços intensivos em tecnologia e no agronegócio. A erosão fiscal e a menor geração de riqueza se somam a um fenômeno demográfico incômodo. Pela primeira vez desde o início das medições modernas, o Estado registrou saldo migratório interno negativo
no quinquênio encerrado em 2022, com muito mais residentes saindo do que chegando, drenando o capital humano e base contributiva. Essa combinação trava o investimento público, encarece o crédito, retrai obras e posterga modernizações em mobilidade, saneamento e equipamentos urbanos, criando um ciclo em que atrasos de hoje viram custos maiores amanhã. Embora hubs de energia, porto, indústria criativa e turismo ainda sustentem ilhas de vitalidade, a fotografia macro revela um governo que precisa de tutela para pagar a conta e uma economia que perdeu terreno no tabuleiro nacional. Enquanto a engrenagem não volta a girar com autonomia, o Estado segue piorando pouco a pouco no que importa para emprego, renda e permanência das pessoas. Em segundo lugar está Pernambuco, onde 3 linhas de força se entrelaçam e mantêm o Estado no topo dos indicadores críticos. No mercado de trabalho, a fotografia mais recente confirma a persistência do desalento. Em 2024, Pernambuco dividiu com a Bahia a maior média anual de desocupação do país, de 10,8%, e no segundo trimestre de 2025 voltou a liderar o ranking com 10,4%, sinal de que a melhora cíclica nacional ainda não se converteu, por aqui, em virada estrutural. Na segurança pública, a taxa de mortes violentas intencionais permaneceu entre as mais altas do Brasil. Em 2024, o Estado figurou no quarto pior lugar do país, com 36,2 casos por 100 mil habitantes, segundo o levantamento anual de referência. No plano social, a vulnerabilidade segue elevada. Em 2023, cerca de metade da população vivia abaixo da linha de pobreza, definida pelo Instituto Oficial de Estatística, o que comprime consumo, receita local e capacidade de investimento das famílias. A essas pressões somam-se choques recorrentes que drenam recursos e previsibilidade. Na saúde, embora 2025 apresente queda expressiva nas notificações de dengue frente ao ano anterior, o Estado registrou milhares de casos confirmados e ao menos 5 óbitos até o fim de julho, além da circulação da febre do Oropost. Um combo que mantém o sistema em alerta e absorve o orçamento que faltaria em prevenção e inteligência policial. No clima, o início de 2025 trouxe estado de alerta por escassez de chuvas, seguido de novos reconhecimentos federais de emergência em municípios pernambucanos no inverno, evidenciando uma agenda de risco ambiental que não dá trégua e interrompe rotinas e cadeias produtivas. Em primeiro lugar está a Bahia, por acumular vetores de deterioração que pesam ao mesmo tempo sobre segurança, trabalho e tecido social. Em 2024, o Estado registrou taxa de mortes violentas intencionais de cerca de 40,6 por 100 mil habitantes, a segunda mais alta do Brasil, atrás apenas do Amapá, o que mantém a violência em patamar crítico e recorrente. Em números absolutos, o quadro é ainda mais eloquente. Foram pouco mais de 6.036 mortes violentas no ano, volume que coloca a Bahia no topo do país em ocorrências, mesmo com leve redução frente ao ano anterior. Esse padrão não se restringe a áreas específicas. Ele se espalha pelo mapa urbano. No ranking nacional por cidades, 5 das 10 mais violentas estão em território baiano, com destaque para Jequié e Juazeiro, sinal de que o problema é capilar e afeta polos médios e grandes. No mercado de trabalho, a pressão é persistente. Na média de 2024, a Bahia dividiu a maior taxa de desocupação do país com Pernambuco, ambas na casa de 10,8%, ou seja, bem acima do padrão nacional. E mesmo com alguma melhora cíclica, no segundo trimestre de 2025, o Estado permaneceu entre os piores, com 9,1%, número que traduz recuperação insuficiente para virar o jogo. O pano de fundo social reforça a gravidade. Em 2023, quase metade da população vivia abaixo da linha de pobreza e quase 9% em extrema pobreza, ainda que em queda na comparação anual, o que comprime consumo, esvazia a base fiscal e alimenta vulnerabilidades que retroalimentam a criminalidade.